Bom dia a todos. Hoje é 26 de agosto, na aula de treinamento físico, e hoje vou trazer para vocês um exemplo prático, onde trabalhamos os princípios do treinamento físico, e ao final, se alguém mais tem dúvidas ou quiser sobre o tema, ou quiser compartilhar um pouco de sua experiência, pode fazer, né? Pode falar e compartilhar. Eu vou compartilhar aqui a tela. Todos vocês estão vendo? Sim. Sim? Sim. Perfeito. Então, eu vou trazer para vocês um exemplo, a gente gosta de trazer exemplo que seja também próprio da CEFIG, e por que não, pues, especificamente também do grupo do que a gente vem trabalhando durante todo este tempo. Eu sei que vocês já han falado, já han escutado bastante sobre o grupo Locomotion, qual o professor Leonardo coordena, e que ele tem vários extensores. Uma delas é a marcha nórdica para pessoas com doenças de Parkinson. Também tem de corrida e tem de triatlo. Hoje vou falar um pouquinho de exemplo da marcha nórdica na doença de Parkinson, já que foi um projeto que eu participei bastante. E que gostaria, pues, como trazer um pouquinho mais aplicado os princípios que a gente viu e poderlo mostrar desde como nós fizemos para poder atingir e poder cumprir com todos esses princípios do treinamento físico. Então, só para dar uma breve história, o professor Leonardo foi quem trouxe, quem deu a conhecer aqui a marcha nórdica, mas especificamente na doença de Parkinson. A professora Euren, ela foi quem trouxe para poder aplicar a marcha nórdica nesta população. E houve todo o que foi seu projeto de mestrado, mas ele teve continuidade, que a gente vai falar disso depois. E até agora a ideia é que se mantenha na frente. Deixa-me aqui colocar nisso. Então, assim, vamos a começar a falar. Nós temos, cada um de nós vamos tendo alunos, vamos tendo populações objetivos, populações que a gente quer trabalhar. Alguns irão para trabalhar com crianças, outros irão a trabalhar mais com adolescentes e assim sucessivamente. E então, e nesse momento é muito importante pesquisar sobre a nossa população. Então, como nós estávamos trabalhando com a doença de Parkinson, eu vou falar um pouquinho, incluso vou mostrar para vocês, falar um pouquinho sobre a doença, já que é um exemplo assim mais prático. E a gente teve que começar, porque, por exemplo, quando trabalhamos com as doenças, conhecer a fisiopatologia e conhecer onde é que estão as falências é bastante importante para, dessa maneira, entender como vai ser essa abordagem também do plano, do planejamento, do treinamento físico. Então, nós começamos a pesquisar e nós vimos que era a segunda doença neurológica mais prevalente no mundo, que é uma doença degenerativa e que não tem cura. Isso é muito importante saber, e quem trabalha mais começa a trabalhar na área da saúde, saber como é essa característica e como abordar também, dependendo por exemplo, no caso, se é degenerativa, se tem cura, se não tem cura. Isso é bem importante conhecer, sim, os fatores que conhecem que geram ou que causam a doença.
Assim que então, nós também aprendimos que a doença de Parkinson está caracterizada por essa perda de neurônios dopaminérgicos, que reduz a atividade cortical, e essa diminuição de dopamina, isso gera uma quantidade de sintomas que, tanto motores que como não motores, que a gente vai ter em conta no momento de realizar esse planejamento. Como é que eu, através do meu plano, do meu planejamento, do meu treinamento, eu vou ajudar para atingir esses sintomas motores como a rigidez, o tremor, bradicinesia, alterações posturais. Também a gente sabe que o exercício tem influências sobre aspectos não motores, y como a depresión y con la parte cognitiva y comportamental. Y esto no es solo para doença do Parkinson, esto tiene efectos en la población en general, mas en nuestro caso específico, ele está muito mais aumentado, esos sintomas são mais fortes, além que tem um risco de queda bastante alto e pela própria doença tem um isolamento social. Então, quando nós começamos a conhecer e começamos a avaliar os alunos, começamos a ver também como é que funciona, quais são todas essas alterações posturais, que a gente também tem que ter cuidado, que dependendo do tipo de exercícios que nós planejemos, não prejudique a nossos alunos, porque precisamente o que queremos é o contrário. Então, neste caso, nós encontramos pessoas que tinham uma cifose muito forte, a característica da flexão de joelhos, uma lordose e um síndrome PISA, sim, umas lordoses bem pronunciadas, alguns mais, alguns menos, mas, por exemplo, neste exemplo, na fotografia que eu trago, bastante avançado já, ou como nesta última foto, na qual nossa aluna tinha a cabeça muito flexionada e anteriorizada, e como é que eu trato com isso em nosso treinamento. E, além disso, a gente se encontra com outros desafios, sim? Como esse o caso, vou pôr aqui o vídeo, vamos a ver. Como es el caso, por ejemplo, de este alumno, que así como él, a gente tinha mais alunos com uma marcha bastante alterada. Aí vocês podem ver que ele tem um freezing. A dificuldade para iniciar a caminhada. E eu trago isto porque às vezes é muito fácil falar dos princípios, mas quando a gente está aí na prática como tal, você como líder, como traz todos os princípios quando tem todos estes desafios. Então, assim, quando iniciou todo o programa de caminhada nórdica em pessoas com doenças de Parkinson, o principal objetivo era analisar e comparar os efeitos de um programa de treinamento de 9 semanas da caminhada nórdica e caminhada livre em voluntários com doença de Parkinson sobre aspectos biomecânicos da caminhada, funcionais e de qualidade de vida. Entretanto, isso era um objetivo de pesquisa, mas como realizar um plano de ensino à marcha nórdica e do treinamento, como fazer esse planejamento para pessoas com doença de Parkinson. Então, depois de pesquisar assim, como era a fisiopatologia da doença, como era que ela se comportava, definir um objetivo de treinamento era muito importante, porque mesmo que fosse que
mesmo que fosse com pessoas com Parkinson, não podia ter um objetivo mais recreativo, mais de saúde, ou incluso competitivo. Essas, eh, pode ser um objetivo também, mas claramente nosso objetivo era mais encaminhado para a parte de saúde. E aí, então, era começar a pensar, que tipo de exercícios me gera, que tipo de exercícios me gera um melhor efeito, ou seria o mais adequado para este tipo de população. Y buscando en la literatura también se aprendió que el ejercicio de moderada y alta intensidad tiene un efecto neuroprotector y que en personas con doença de Parkinson, hay unos cambios en la corteza motora donde el efecto con la activación en la corteza cerebral era mucho mayor, ¿sí? Após realizar o exercício comparado só com o medicamento ou incluso pues com em estado off do medicamento, ou seja, sem ele. Então, um de nossos objetivos era trabalhar então exercícios de moderada a alta intensidade, onde a zona alvo de treinamento deveria ser entre 60 e 80% da frequência cardíaca de reserva. E então, como cumprimos, ou como cumprir esse princípio da individualidade? E era assim, nós tínhamos bastantes pacientes, eram 32 pacientes, e aí o que se decide é, então, prescrever individualmente o programa de caminhada nórdica ou caminhada livre, e o ponto de partida é esse. A avaliação, na qual há uma anamnesis, onde se realizou uma avaliação antropométrica. Na avaliação física, se aplicaram testes para determinar individualmente a frequência cardíaca para cada zona de treinamento, definir quais eram essas alterações posturais de forma individual. Se realizou uma avaliação cognitiva, e isso vai ser muito importante também para a linguagem que a gente vai usar com eles, como vamos a dar os comandos, avaliação do entorno social e familiar. Então, nessa parte também de individualidade, falamos de comandos simples. Há pessoas que, e mais na doença como tal, começa a haver um deterioro cognitivo, dependendo do estágio da doença, e às vezes a gente tem que ter em conta isso para saber com quem há que dar só um comando ou quem pode entender mais de 2 comandos ao tempo. E isso não funciona só para as pessoas com Parkinson. Também a gente tem que levar isso em conta para outro tipo de populações. Com certeza, trabalhar com crianças é bem diferente de trabalhar com adultos, e a gente tem que levar isso em consideração, porque por mais que pareça óbvio, nem sempre funciona assim. Tem muitos profissionais ou tem muitos educadores físicos que às vezes tratam as crianças como se fossem adultos e não é bem assim como deve funcionar. E cada criança ou cada pessoa, neste caso cada aluno com doença de Parkinson, tinha suas próprias características. Então, para seguir cumprindo esse propósito, esse princípio da individualidade, se abriram vários horários em la qual o aluno podia escolher um horário em el que estivesse com o efeito do medicamento. E isso era muito importante, porque fazia toda a diferença para ele conseguir fazer os exercícios e, ao final de todo o planejamento, ele poder obter os ganhos que a gente precisava. Não ia ser o mesmo se eles estivessem no estado off. E para isso a gente precisou se organizar, precisou abrir horários e fazer todo um processo de gestão para
para conseguir realizar eso. Porque a veces no es solo querer, es todo permisos de horarios, es conseguir también quien pueda dar aula, los bolsistas que pudiesen dar aula en horarios alternativos, sea de mañana, sea de tarde o ambos, que en este caso nos utilizamos horarios de mañana y de tarde para poder posibilitar isso. Correção individual da postura e da técnica, isso é importante. Cada uma, tem pessoas que conseguem adquirir uma postura ou que têm uma técnica rapidamente, outras pessoas que têm uma dificuldade maior, e você poder se aproximar a eles e poder corrigir de forma individual é importante. O acompanhamento da frequência cardíaca e o acompanhamento da percepção do esforço. Nós falamos então da intensidade, e quando falamos dessa intensidade também temos que cuidar não só no planejamento, sino também durante as sessões, durante o treinamento, para verificar que realmente acontece. E, em nosso caso específico, a participação de familiares e cuidadores foi importante, porque tinha alguns alunos, como no caso aqui desta foto, que ela precisava de um acompanhamento para evitar qualquer queda. Como cumprir com o princípio de sobrecarga? Bom, além de falar de volume, intensidade, nós teníamos outro desafio que era ensinar a técnica como tal. E como é que você ensina a técnica quando precisa cumprir e quando precisa levar a cabo todo um planejamento de essa intensidade? O processo de aprendizagem requer, às vezes, ir um pouco mais devagar, mas é possível, sim. Neste caso específico, era 9 semanas o total do macrociclo, então foi dividido em mesociclos. Nós falamos em aulas passadas que normalmente não é o mesociclo, normalmente vem a ser um mês, só que neste caso a gente tinha uma limitação de tempo para cumprir todo esse planejamento de treinamento do treino, executar toda a pesquisa. Então a gente dividiu, ou a professora Eugen dividiu em um pouco menos do que um mês os mesociclos, mas isso para poder atingir a intensidade que queria trabalhar, para poder cumprir com esse objetivo de trabalhar de moderada a alta intensidade e fazer toda essa evolução. Então, vocês veem que a intensidade foi aumentando um pouquinho, mas em meio de todos esses, ao final de cada mesociclo, houve umas sessões de recuperação, então, para poder manter essa característica ondulatória e essa progressão ondulatória do treinamento. Simultaneamente, a gente, nas fases mais iniciais, onde se trabalhava um volume e uma intensidade menor, foi onde mais se aproveitou para fazer todo esse processo de familiarização e ensino básico assim, da técnica da marcha. Claro que a técnica foi evoluindo até o terceiro mesociclo, porém ele iba em coerência, essa metodologia de ensino iba em coerência com a intensidade, o volume e o descanso. Ficou parado aqui os slides. Então, importante que já tinha falado para vocês antes, durante a aula. Então, estar perguntando para o aluno
sobre a percepção de esforço que ele está tendo. Em nosso caso, nós utilizamos os dois, utilizamos o frequencímetro e utilizamos a escala modificada de Borg, mas tem casos em que, dependendo da aula, não é possível utilizar o frequencímetro para todo mundo. Então, a gente sempre tem esta ferramenta, que é a escala modificada de Borg, para ir controlando a intensidade que se vai trabalhando. Este es un ejemplo de una planilla, Esta fue una adaptación que se fez después, cuando se dio continuidad con el proyecto de extensión, en la cual se determinaba el volumen conforme al nivel que estaba el alumno. Tinha alumnos más avanzados, en la cual ellos iban a hacer un volumen mayor, alumnos que estaban en intermedio y tinha alumnos iniciantes. Y también conforme a eso, las velocidades de caminhada para conseguir moderar o conseguir controlar esa intensidad. Entonces, esa planilla es un ejemplo para vocês do planejamento. E então, como cumprir com o princípio da variabilidade e como chegamos a isso? Bom, durante as aulas, a gente tem que distribuir bem essas aulas dentro do aquecimento, a parte central do trabalho, a parte final. No caso da doença de Parkinson, eles, por exemplo, eles se caracterizam por ter bastante rigidez e no inverno aumenta muito mais. Então, você, a partir disso, cria também outras estratégias e que não fique só na mobilidade articular, porque às vezes a gente haja com aquecimento só mobilidade articular, mas a gente pode também tomar mal de outras estratégias como atividades lúdicas para realizar esse aquecimento, ou no nosso caso que estávamos com os bastões, utilizar os próprios bastões como ajudas, incluso aproximar o aluno àquela atividade que estava, ou aquele exercício ou modalidade que ele estava querendo realizar. Então, no próprio aquecimento, a gente já pode ter uma variedade de exercícios que ajudam a essa aderência. E também os alongamentos. Ao final da sessão se trabalhava com alongamentos, na qual também se estimulava a prática de exercícios em casa, já que como nosso objetivo principal não era só a flexibilidade, então a gente estimulou para que eles realizaram em casa e se deu folhetos para que eles conseguiram lembrar. E uma parte também importante foi executar no tempo adequado, que normalmente se faz 3 segundos, vamos alongar aqui 3 segundos e parou. Não, também para trabalho de flexibilidade, para o trabalho de alongamento, tem umas características especiais e a correção da postura ou posição dentro do próprio alongamento. Dentro de esas actividades complementares y que se aprovechó mucho también en la sesión regenerativa, era hacer estas actividades. En nuestro caso, realizamos 4 actividades. Realizamos una salida turística en la cual a gente quería hacer una transferencia de todo lo que se estaba aprendiendo ahí en los asesores, transferirlo para el día a día. Y esa transferencia nos aprovechamos realizando esa salida donde todo el mundo pegó sus bastões y fuimos y caminamos, en ese caso fue en el Gramado, y fue una actividad y una experiencia bien agradable. E que os alunos ficaram muito motivados para continuar e que podiam utilizar os bastões e que os bastões não ficavam só lá na zona de treinamento, sino que eles viram que podiam
aplicarlo o levar para otras áreas. Se realizou umas atividades de dança e de expressão corporal. Aí você trabalha outras habilidades, sim? Você trabalhava coordenação, você trabalhava equilíbrio, e isso era muito importante, estimular esses outros habilidades motoras. Assim como também se transferiu a caminhada, levando-los ao jardim botânico e mostrando outras opções de onde podiam realizar sua prática e algumas atividades recreativas que promoviam pouco essa interação social, já que uma das principais características era o isolamento. Com relação à continuidade, ao princípio de continuidade, claro que todos esses exercícios, todas essas atividades complementares geram motivação, geram engajamento, e isso ajuda para que essa aderência seja maior e eles queiram continuar. Quando terminou o processo da pesquisa como tal, os alunos ficaram tão motivados que eles mesmos solicitavam, por favor, não parar e continuar. E aí, incluso, é onde nasce o projeto de extensão. E a gente conseguiu dar continuidade a esse programa até o dia de hoje, na qual gran parte, a maioria dos alunos que começaram lá no 2014, alguns continuam, gran parte deles continuam até hoje, sem contar dos alunos novos que chegaram. Bom, os alunos devem ser tratados com respeito e atenção. Isso é importante, e aí também vai muito ligado com a parte da individualidade, de respeitar também algumas individualidades, algumas características dos alunos. Bom, e assim, quando falamos de treinamento físico, a gente não pode dissociar isso também da parte pedagógica, da parte didática. A gente sempre tem que levar isso em conta, mesmo para esporte competitivo, e muito mais se se trabalha com crianças que estão iniciando em todo esse processo, essa caminhada. Então, a gente sempre vai ter esse componente, e não porque se trabalha em esporte competitivo, não possa ser uma ferramenta que a gente precise utilizar. E um exemplo disso era também, em nosso caso específico com esta população, havia a técnica com eles, a gente às vezes precisava ser mais flexível. E às vezes é como, mas é que a técnica ela tem que executar tal e tal, de tal maneira, porque senão não está realizando corretamente. Muitos deles tinham muitas deformações como tal em mãos, ou uma flexião, uma contracturas muito fortes, que não era em uma aula que a gente ia conseguir melhorar isso. E aí você precisa ser flexível com a técnica e pouco a pouco ir corrigindo até ele conseguir. E evitar esses sentimentos de frustração. Acho que uma das coisas importantes é assim, às vezes os objetivos não se conseguem imediatamente e a gente o que tem que fazer é motivar, engajar de que é possível, mesmo que naquele momento não tenha conseguido, e utilizar a linguagem adequada. Como já falei, e essa parte é muito importante. Às vezes a gente falha, o aluno se desmotiva, não porque não sejamos bons no que fazemos, sino porque não criamos essas palavras, essa linguagem que deve ser utilizada por o aluno. E com isso fico com essa frase que eu gosto muito, que isso não significa que o aluno não possa ser desafiado a melhorar ou a quebrar barreiras, significa,
significa que é preciso ter em conta as individualidades de cada pessoa. E dentro dessas atividades complementares, ao final, a gente realizou um evento onde a gente realizou uma atividade, integrou o projeto de extensão de corrida com o de caminhada nórdica, e se fez um evento esportivo, e foi muito, muito, muito legal. E os alunos participaram e ficaram muito mais motivados ainda a continuar. Com relação ao princípio da especificidade, uma era escolher adequadamente os testes de avaliação. Por exemplo, vou pegar um exemplo assim qualquer, com os alunos com doença de Parkinson, eu não ia ir a realizar um teste de Cooper ou outro teste. A gente escolheu um teste que fosse adequado para eles, en la cual pudiésemos avaliar e determinar as zonas de treinamento, e isso acho que é bem importante, a gente escolher adequadamente os testes com o qual vamos avaliar. Em uma das aulas, eu trouxe o exemplo da marcha nórdica, de que ele era, por exemplo, no caso de os esportistas de esqui utilizaram a marcha nórdica para treinar em overall, quando não havia neve. Só que no nosso caso, com a doença de Parkinson, bueno, com a doença de Parkinson, claro que nosso objetivo não era trabalhar a especificidade do esporte do esqui, mas sim era a caminhada. Neste caso, a caminhada nórdica, ele se assemelha muito à caminhada normal, só proporcionando uma maior ativação de membros superiores e com maior propulsão. Mas ela sigue sendo bem específica para, muito próxima a la caminhada livre, a la caminhada que normalmente realizamos no dia a dia. Então, isso permitia também ter uma transferência para as atividades da vida diária de nossos alunos. Em casos já muito mais avançados e com o tempo, com outros objetivos de trabalhar outras potências nos alunos e naqueles que eram adequados, que estavam preparados para realizar este tipo de atividades. Se fez uma corrida que muitas vezes tu dices, mas como vão a poder a correr uma pessoa com doença de Parkinson? Obviamente, nessa parte de especificidade, hay que ter cuidado, e mais quando tratamos de temas de saúde, determinar quem está preparado para realizar e quem não. E sabemos que quando falamos de especificidade, também falamos não nessa fase inicial, sino em uma fase muito mais avançada, mas muitos alunos conseguiram e obtiveram uns ganhos assim bem significativos, e aí alguns trabalhos que ficou disso. Então foi muito, muito legal essa experiência. E com relação ao princípio da adaptabilidade, sabemos que el principio de adaptación está ligado a todos los otros principios. Finalmente, isso é o que a gente procura. E a velocidade de caminhada, ela está muito relacionada com a parte de mortalidade, a uma diminuição ou melhor, não ter uma velocidade adequada de caminhada, isso também é um indicador de mortalidade, de doença, e então nós queríamos melhorar isso. E o que aconteceu? Ao final de todo esse plano de treinamento,
a mobilidade dos alunos melhorou. Isso foi através do teste Type Up and Go, na qual após o treinamento, houve uma redução da velocidade de caminhada autoselecionada e também a velocidade máxima, e isso significava também um menor risco de queda. Assim, nós não trabalhamos diretamente durante esse treinamento equilíbrio, mas houve outro tipo de adaptações, sim? Que no momento que se trabalhou habilidades coordenativas, se trabalhou a própria força, a própria capacidade aeróbica, houve esta adaptação na qual eles melhoraram o equilíbrio. E isso foi um dado assim, bem interessante para falar desses processos adaptativos, que mesmo sem haverlo trabalhado especificamente, eles melhoraram o equilíbrio. Então, mensagens importantes, principais, é de vital importância ao trabalhar com populações com alguma doença, conhecer a fisiopatologia, conhecer as características fisiológicas, biomecânicas e psicológicas segundo a idade. Acho que quem trabalha também com adolescentes é importante, ou muitas vezes quem trabalha com adulto maior, trata o adulto maior como se fosse uma criança. E adulto maior não é uma criança, ele tem que ser tratado de outra maneira. E às vezes se confunde essa linha como deve ser tratado. Conhecer as características do esporte ou modalidade que vai ser trabalhada, avaliar o aluno, o primeiro passo para planejar. O planejamento deve estar fundamentado por conhecimentos de fisiologia de exercícios, biomecânica, um pouco essa parte de metodologia, o método de ensino, eu não coloquei aqui, mas ter em conta esses aspectos psicológicos também é importante, e todos os princípios de treinamento físico devem ser considerados. Então, eu vou parar aqui de compartilhar. Isso é. Então, isso é trazer para vocês um pouquinho desde a experiência já prática como tal, e não ficar só falando os princípios, porque isso é muito fácil. Na verdade, se a gente vai dar só o conceito como tal, talvez até numa aula seria falar só o conceito e já. Mas assim, interiorizar isso desde a prática, desde você não sei, quem está trabalhando agora na academia, quem está tendo alunos, como é que eu vou pensar em todos esses fatores? Como é que eu lo penso, como eu levo a meu aluno e como eu vou fazer para que ele tenha essa progressão correta? Então, eu gostaria agora de falar um pouquinho com vocês dentro da experiência que vocês têm, as dúvidas que têm. Hoje já fechamos esta parte de princípios do treinamento físico, dos princípios. Agora vai vir coisas já mais específicas de método, de planejamento, mas eu gostaria, não sei se tem dúvidas ou se quiserem compartilhar alguma experiência. Bom, eu espero então que tenha sido produtivo para vocês esta parte, o mais ilustrativa e dinâmica assim possível. E agora vem então, né, já o professor vai mandar todas as indicações para realizar a prova. Então, acho que isso então por hoje.